Aroie Agô, Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, o Elebara. Laroie Agô, Exu Odara, Senhor da alegria rara, dono do corpo que samba, Moxubá, o Elebara. Filho de banda encarnada, a outra de noite preta, quem anda em linha reta não pode enxergar vereda. Mutumbá, De água na peneira, mundo na quartinha. Mutumbaxé, Mutumbá, como vai? Mutumbá, axé, tudo bem, tudo tranquilo e ansioso, né, para essa encruzilhada de hoje, plena quarta-feira, uma encruzilhada exuística e xangoística, né? O pessoal está entrando aqui. Boa noite a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos compartilhando, vamos chamando as pessoas para essa conversa deliciosa, voltando à encruzilhada e tirando a magia das mãos do colonizador. Vamos compartilhando, vamos chamando as pessoas. Já estou vendo aqui mãe Dani, Priscila, Acarajé, Sabor do Axé, pai David, Saravá, pai David, mãe Daniele de Oiá, Clecinha, pai Marcone de Emanjá, Angélica, Daniel, ouvindo aqui Bravão de Elebará, da nossa querida Fabiana Cosa. Mãe Tati de Oiá, Flávia de Oiá. Boa noite a todos, a todas e a todes. Nosso querido Akin está aqui também, já acabei de ver. Exu Maxé está aqui conosco. Então vamos começar a nossa conversa. Muito bem, muito bem, muito bem. E vamos lá falar de magia, né? Algo tão natural dentro dos terreiros, das comunidades terreiros, né, Pai Sidney? Então, desde sempre, a magia, ela está presente dentro das comunidades terreiros e dentro da cultura iorubá. Porém, no Brasil, essa magia é colocada no lugar satanizado, né? Num lugar cristão, tanto que as pessoas de comunidade terreiro não costumam dizer que fazem magia, que fazem feitiço, que fazem, né, a grande alquimia para mover forças para chegar num determinado objetivo, né? E é sobre isso que a nossa conversa vai girar em torno disso. O que o senhor pensa disso, Pai Sidney? Por que dentro das comunidades terreiro há um grande receio de dizer que fazemos magia? Bom, então, primeiro a gente precisa entender, né, quer dizer, de que magia nós estamos falando. Porque me parece também que o olhar sobre a magia, ele é único. Ele é sempre um olhar único e ele é um olhar do colonizador, não é? Quer dizer, então, ele é esse olhar satanizado. A magia está
de forma única, associada sempre à dicotomia bem e mal, não é? Então, primeiro a gente precisa tirar, e aí tem muito a ver com o nome, né, dessa nossa conversa, a gente precisa tirar a magia das mãos do colonizador. Não é? Quer dizer, já faz algum tempo que nós, né, no Instituto Ileará, estamos com esse trabalho que é a naturalização dos saberes ancestrais de terreiro, não é? De Evefon, Bantu, não é? Nagô e Yorubá. Então, porque o que acontece? Também os saberes de terreiro, grande parte do que está no senso comum sobre os saberes ancestrais de terreiro veio de uma produção discursiva do colonizador. Então, quem disse quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós praticamos e quem, em alguma medida, produziu a nossa identidade no Brasil foi o colonizador. Não é? Por isso, as pessoas ainda não entendem muito bem o trabalho do Ileará, mas o trabalho do Ileará é um trabalho decolonial, quer dizer, um trabalho de naturalização dos saberes ancestrais de terreiro, de repotencialização desses saberes ancestrais, não é? E decolonização. Não é? Quer dizer, decolonização é um processo contínuo. Não é? Quer dizer, a decolonialidade ela se pretende contínua. Portanto, nós precisamos também decolonizar a noção de magia. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso desse jeito aqui, né? Você vai fazer dizendo o que é a magia. Que magia que nós praticamos no terreiro? Ora, a magia que nós praticamos no terreiro é uma magia que é encanto, é uma magia que é encantamento, é uma magia que é poder. A mitologia dos orixás, nós somos de uma tradição, de uma cultura mitológica, quer dizer, nós temos uma organização da vida a partir do mito, não é? Quer dizer, a partir de um tripé que é mito, rito e vivência. Mito, rito e vivência, esse tripé. Então, se a gente for olhar para esse tripé, nós vamos ver, não é, que toda a mitologia dos orixás, e eu acredito que também dos Vodum e também dos Inquice, é uma mitologia mágica. Não é? Quer dizer, é uma mitologia do encantamento, é uma mitologia do encanto. Não é? Quer dizer, uma magia feita por Oxum através do ABB, do espelho, não é? Uma magia feita por Xangô através da aquisição do poder de Xangô sobre o fogo, o próprio fato de... O que é o trovão? O trovão, metaforicamente, é a imortalização do som no ar. Isso é magia. Portanto, nós estamos falando de uma magia da vida. Nós somos naturalmente mágicos. E, mais do que isso, a episteme de terreiro, e eu preciso resgatar essa magia. A episteme de terreiro, ela diz o seguinte: nós não somos seres
materiais experimentando a espiritualidade. Nós somos seres espirituais experimentando a materialidade. Portanto, neste provérbio, nós somos seres espirituais experimentando a materialidade. E a possibilidade de um ser espiritual experimentar a materialidade é magia. Isso é magia. Não é? Quer dizer, poder experimentar a experiência corpórea é magia. Portanto, a alegria é magia. A respiração é magia. A magia é poder. Eu ouso dizer que foi a magia preta ancestral, que possibilitou, não é, que nós subvertêssemos a ordem, porque todo mundo sabe que o projeto era que, no século XIX, o Brasil fosse limpo. Limpo do quê? Limpo da negritude, da pretitude, que nós, já no século XIX, se preconizava, as teorias eugenistas preconizavam que o Brasil seria branco. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui, negros, pretos e pardos e mestiços, estamos aqui. Nós estamos aqui. E nós estamos aqui por quê? Porque nós fomos atendidos pela magia ancestral. Nós fomos abençoados pela magia ancestral. Nós fomos protegidos, porque da mesma maneira que quando um corpo negro morre, todos nós morremos um pouco, da mesma maneira, quando um corpo negro resiste e vive, magicamente, todos nós vivemos um pouco. Então, nós estamos falando de encanto, de encantamento. A palavra é magia. O sumo da folha é magia. Aquele cheiro que a folha exala é magia. Nós somos magia. Quer dizer, a humanidade sempre foi magia até que a Igreja Católica, historicamente, dissesse que a magia era crime, era pecado, era coisa do Satanás. Quer dizer, foi a Igreja Católica, foi a filosofia cristã que nos tirou a magia, nos tirou o encanto, o encantamento, e por isso, não é, Babá Alexandre, que nós adoecemos tanto. Porque a magia, ela pode nos proteger, a magia pode nos curar, a magia é encanto, a magia é alegria, a magia é saúde. É dessa magia que nós estamos falando, da magia da vida. Não é da magia do olhar colonizado sobre a magia. É a magia da vida, a magia da resistência, a magia do encantamento. Essa é a verdadeira magia. E aí tem uma questão muito importante, né, que o senhor traz, a nossa gestação propriamente dita, né, quando a gente vem ao mundo, ali já começa a mágica, né, com a fecundação do útero, né, do espermatozoide com o útero, e quando esse útero definitivamente se fecunda, ali começa o processo mágico. O processo do surgimento da vida, e vai indo, e por aí vai, que é uma magia especificamente da mulher, de dar a vida ao outro, e vai, e vai, e vai. Muito bem. O que acontece? Se desde o nosso princípio já é um processo mágico, né? Por que nós de Candomblé não podemos falar de magia
né? E quem é da cultura cristã fala assim, milagre. O nosso milagre é a magia. É a magia de Orixá. É a magia de Exu. É a temporalidade de Exu. Não é? É o trovão de Xangô. É a ventania de Oiá. Não é? É a pipoca que a gente passa no corpo e por aí vai. E aí tem uma questão muito interessante que está totalmente em cima da cultura iorubá. A cultura iorubá, ela não admite o sofrimento. Se começa a ter qualquer processo de sofrimento na vida de uma pessoa, o que é feito? Ebó. O que é o ebó? Magia. Com qual ideia? De alinhar o pé da pessoa aos caminhos dela, para que ela tenha um caminho de abundância. Ou seja, a magia, ela vem justamente para isso, para contornar o suposto sofrimento que o Ocidente fala, né? Então, assim, veja, eu ouço tanto assim, nossa, mas a África é tão sofrida, a África... Não, vai na África, eles estão tristes alguma vez? Eles estão alguma vez chorando? Vocês souberam índices alarmantes de Covid lá? Magia. É magia. E lá, o que eu tive lendo, né, e pesquisando, que assim, a magia começa pela manhã, todo mundo pela manhã, consulta seu orixá, seu encantado, seu ancestral, por meio de um obi, já recebe as orientações mágicas para que eles tenham um dia harmonioso, não é mesmo? E um dia abundante e transformador, né? Então, por isso, e aí o senhor trouxe um outro ponto muito importante, quem começou a sistematizar, né, e escrever sobre a magia foi escritores fora das comunidades terreiro. Escritores com olhares externos, que não vivenciavam aquela magia. E, normalmente, escritores e autores que nunca tinham participado, né, e desfrutado dessa magia preta ancestral. E, obviamente, se eu sou externo a uma comunidade terreiro, eu não desfruto dessa magia preta ancestral, eu vou ter um olhar diferenciado de quem desfruta dessa magia preta ancestral. Por isso que quem que tem que tirar a magia da mão do colonizador? Somos nós. Não tendo medo, porque o medo não nos pertence, de nos assumirmos mágicos, feiticeiros. Precisamos, dessa maneira, falando sobre isso. Falando. Veja, minha gente, a gente está aqui numa live, é uma encruzilhada, estamos aqui via computador ou via celular, isso é magia. A base da informática está galgada no sistema de Ifá, que é um sistema binário, 1 e 2. Veja os riscos de Ifá. É um sistema binário. A magia preta já sistematizou tudo o que nós usamos hoje. O sistema binário está lá, no sistema de Ifá. Entra nos Essé Ifá, nos Itãs, nos poemas de Ifá, sabedoria de Orumilá, está tudo sistematizado lá. Tudo está lá. A questão do ebó, a questão da magia, e tudo isso nós praticamos já há algum tempo. O fato de estarmos hoje falando sobre candomblé, falando sobre magia, falando por nós hoje, já é um resultado de magia. O candomblé resiste, as comunidades terreiro, a episteme resiste por meio de magia. Caso contrário, nós nem faríamos ebó hoje. Estaríamos hoje todos ainda cultuando simbologia cristã, não é? Lá em 1950, quando Mãe Estela começa um movimento, né, do não ao sincretismo, ali começa uma nova magia para desmisturar o que é cristão do que é episteme de candomblé. E a gente fala, o nosso santo não é católico.
A nossa magia, ela é diferente e é potente. Quando começamos a desfrutar dessa magia e naturalizar esse processo? Quando eu enxergo isso. Eu enxergando isso, o meu cérebro enxerga. E ele descobre novas rotas e descobre possibilidades. A primeira área, professor Sidney, quando a gente faz um ebó que é acionado dentro do cérebro, é uma área que a gente chama de sistema de recompensas. Por que sistema de recompensas? Porque quando eu faço um ebó, chego até um sacerdote, ele consulta Ifá recomenda um ebó, um bori, uma magia propriamente dita. O meu cérebro, ele começa a enxergar a possibilidade de transformação e a possibilidade de realização. Isso começa a te blindar. A magia te traz o que a gente chama de imunidade mental. Opa! Quando eu estou vendo ali a atuação de Helenini, né? Aquele pensamento ruim, o que a gente chama na psicologia, na neurociência, de pensamento disfuncional, querendo me atacar, vou até meu pai de santo falar, precisa fazer bori. Opa! Eu acabei de fazer bori, eu me blindo. Esse pensamento não pode estar aqui. E ele não se propaga ali, por conta da magia que está posta. É essa magia que nós estamos falando. É daí que nós devemos tirar a magia, do lugar comum. E não misture, né, o milagre, né, que é rotulado lá no cristianismo, em outras culturas e tudo mais, ela é pós-candomblé. Entendam, é diferente. E aí a gente tem um grande diferencial que potencializa a magia, porque nós trabalhamos com elementos concretos. Então, ok, eu tô mal, não estou bem. Ifá recomendou que passasse o grão X no corpo. Quando você passa aquele grão X no corpo, e aquele grão tem tais propriedades, né? E aí vai puxar aquela força ruim que está em você e transformar aquilo em algo, né? Então, normalmente o grão ele é torrado ou é fervido, por quê? Porque ele não vai multiplicar aquela coisa ruim, ele não vai crescer nunca mais. Você passa pro grão, vira carrego, vou colocar num portal de transmutação e acabou. Não está mais ali. Mas mais importante, para que qualquer processo aconteça, isso precisa começar acontecendo em nossa cabeça, em nosso ori. Né? O senhor sempre traz esse aforismo. O senhor fala assim, ebó que ori coloca, eu quero até que o senhor expanda um pouquinho essa fala, ninguém tira. É isso, o cérebro, né? Aquilo que não está sistematizado na nossa cabeça, ou está sistematizado na nossa cabeça, para desconstruir, é necessário fazer todo um processo. Aí eu queria que o senhor expandisse um pouquinho esse aforismo, né? Aquilo que Ori põe, Ebó coloca, ninguém tira. Então, eu quero só voltar um pouquinho, não é? Porque eu penso também que também a mão do colonizador, ela, não é? Quer dizer, com esse espírito, não é? Espírito não, com essa estratégia de produção de subalternidade, coloca a nossa magia num lugar de algo sobrenatural, místico, misticismo, mas sempre num sentido inferior. Não é? Quer dizer, de místico, isso é misticismo, isso é superstição. Então, sempre num lugar de subalternidade. Porque o colonizador, ele tem tentáculos, estratégias poderosas de produção
de marginalidade e subalternidade. Então, nós precisamos dizer que a magia sobre a qual falamos, ela é ciência, ela é tecnologia. Não tem nada de misticismo, de inexplicável, diferente do milagre cristão. O milagre cristão, sim, é místico, é inexplicável. Não, a nossa magia, quando ela produz efeito, ela tem um sentido, uma explicação científica, uma explicação tecnológica. Quer dizer, nós tiramos propriedades das folhas, nós tiramos propriedades dos grãos, nós usamos os 4 elementos para a produção. Os elementos originários, o fogo, a terra, o ar, a água, tudo que nós somos. Nós somos fogo, terra, ar e água. Nós somos 70% do nosso corpo é água. Isso é o quê? E nós estamos aqui em pé. Isso é magia. Então, nós, primeiro, quer dizer, é importante, e é isso que nós temos feito no Ileará, que é tirado a magia das mãos do colonizador. Não é? Quer dizer, porque é o seguinte, todo mundo sabe tudo sobre o milagre cristão, sobre a água benta, sobre a hóstia, sobre o vinho, que é o sangue do corpo de Cristo. Mas sobre nós, eles só sabem uma coisa, que tudo que nós praticamos é inferior, é místico, é esotérico e é do Satanás. Como é que nós vamos mudar isso? Desse jeito que nós estamos fazendo aqui, falando que a magia, num primeiro momento, ela produz novas encruzilhadas cerebrais, como nós costumamos dizer, que são as sinapses. A magia, ela produz conforto. A magia, ela pode amenizar a violência, o ódio, a raiva, porque você vai projetar sobre a magia o seu adoecimento emocional. Isso é o quê? Isso é ciência. Isso é o quê? Isso é psicologia. Isso é o quê? Isso é psicoterapia. Não é? Quer dizer, então, nós precisamos tirar a magia deste lugar de subalternidade. Quando nós de terreiro dizemos ebó que oribota, ninguém tira. Quer dizer que uma ideia fixa, um comportamento, uma noção de fracasso, uma ideia sobre mim mesmo, né? Eu olhando no espelho e dizendo, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir nada, eu não mereço. Essa ideia estabelecida no campo, né? Quer dizer, no campo do cérebro, não é? Da mente humana, ninguém pode tirar. Não é? Quer dizer, ninguém pode tirar. Não é? Então, nós precisamos dizer, quer dizer, nós entendemos a magia como ciência, como tecnologia, não é? É engraçado, é muito engraçado, e mais uma vez, isso tem a ver com racismo, que nós temos inúmeros livros produzidos por gente branca.
O jogo de búzios por Odu está aqui. Ebó Aurê está aqui. Jogo de búzios do nosso querido José Beniste, mas é branco. Ifá, o Senhor do Destino. ...666 ebós de Odu. E aí, quando eu, preto, decido ministrar um curso de epistemologia de terreiro, eu sou perseguido porque eu sou preto. Porque eu não posso. Os brancos podem escrever livros sobre nós, eles podem dar cursos, eles podem fazer o que quiser. Agora, quando eu, um homem preto, crio um Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras, tenho que estabelecer um debate antirracista a partir de uma perspectiva de terreiro. Nós, no Instituto Ileará, estamos, inclusive, tapando lacunas, porque muitas vezes, no terreiro, às vezes falta tempo, às vezes não há condições de ter essa conversa, às vezes há questões que não são respondidas. E aí, nós estamos potencializando o terreiro e as pessoas interpretam como alguma coisa negativa. Olha, para você conversar sobre esses conhecimentos, basta saber ler, porque eles já estão todos escritos, já estão todos produzidos. Nós temos uma literatura em língua portuguesa, temos uma excelente literatura produzida por americanos que se iniciaram na Yorubalândia. Temos uma excelente literatura, temos uma literatura acadêmica, e aí, quando nós decidimos falar sobre a magia, nós não podemos, porque nós somos de dentro do terreiro e somos negros. Não é? Quer dizer, vocês, os brancos, eles podem tudo sempre. Os negros nunca podem. Isso é o quê? Isso é, mais uma vez, racismo religioso, não é? Racismo estrutural sobre uma iniciativa que só quer naturalizar os saberes pretos ancestrais e quer, em alguma medida, repotencializar a magia de terreiro. É isso que nós fazemos. E é preciso reiterar que essa magia, ela é ciência, ela é tecnologia. E como a mãe Dani acrescenta aqui, nós precisamos falar por nós, e nós podemos falar por nós. Nós precisamos falar por nós. E eu gosto muito dessas conexões, não é, com a neurociência, porque, de verdade, não é, quer dizer, nós estamos falando de ciência. Nós estamos falando efetivamente de ciência. E é um ponto muito, muito, muito importante que o senhor trouxe, né? Quando o senhor fala assim, o que a gente faz é magia, e hoje essa magia, a ciência está sistematizando, né? Eu sou terapeuta e eu me rotulo como terapeuta de cruzo, porque tudo que a neurociência explica, a Yorubalândia já sistematizou, com outros nomes. Isso já está posto, né? Então já está aí. Você fala assim, a magia ela funciona. Sim, ela tem o poder de reequilibrar o nosso organismo. Sim. Por que ela tem esse poder? Porque tudo começa no que a gente chama de mindset. O que é um mindset? É um padrão mental. Quando um consulente, um filho de santo, uma pessoa chega até o oráculo divinatório, né, o jogo de búzios, para fazer uma consulta, ali ele começa a enxergar a possibilidade ou o alinhamento do caminho dele. Ok. O que acontece no nosso cérebro? Existe algo que a gente chama de plasticidade neural ou neuroplasticidade, que é a flexibilidade do nosso cérebro
para descobrir novas rotas, que se forma a partir de novas sinapses. Quando que essa plasticidade neural acontece? Quando eu enxergo que algo novo pode acontecer. Que é a possibilidade que a magia nos proporciona. Quando isso acontece, né, a primeira coisa que é acionado, e aí vai um pouquinho de aula de neurobiologia, é acionado um sistema que a gente chama de sistema límbico, né? A gente começa a sentir isso, começa a sentir, e aí vai para o que a gente chama de córtex frontal, que é onde tudo é sistematizado e racionalizado. Quando vai lá no córtex frontal, a gente começa a gerar uns hormônios ou neurotransmissores que a gente chama de dopamina, de GABA, de ocitocina, que são hormônios que reequilibram o nosso corpo. Olha isso. Olha isso. Está sistematizado, minha gente. Quando... Você quer uma magia grande, Pai Sidney? Quando o orixá nos abraça, há uma explosão de ocitocina no nosso corpo, que é um neurotransmissor que nos causa bem-estar. Isso está posto, está sistematizado, funciona. Não tô criando, está aqui, tá sistematizado. É disso que eu estou falando. Minha gente, quando você for fazer magia, tomar bori, tomar ebó, jogar búzios, porque a tecnologia já começa ali, porque Ifá é o princípio da tecnologia, tá ali. O primeiro passo para qualquer magia é sentir. Se entregue. É sensação. Porque o nosso sistema cerebral, ele funciona por uma tríade. Primeiro a gente sente, isso qualquer coisa a gente sente. Depois a gente pensa sobre isso, para depois agir. Então, assim, não vá fazer magia racionalizando aquela magia. A gente não dá para entender magia. Quando o médico te receita um remédio, você tá para sentir o resultado daquilo. E é o princípio da magia. Se você vai tomar o ebó, feche o olho e sinta. E acredite na possibilidade. Acreditando na possibilidade, tudo vai começar a acontecer. Uma explosão de sinapses e de neurotransmissores que reequilibram seu organismo, vai começar a agir ali. E isso, gente, é imediato. É imediato. Então, é mágico. É mágico. E eu estou falando que é algo que é natural do nosso corpo. Que o preto sabe os gatilhos para acionar no seu cérebro. Que é ori. Minha gente, porque qualquer ritual que é feito começa pelo bori. Porque eu preciso acionar gatilhos. Eu preciso que você aceite o processo para que a magia realize. Entendam? Tudo começa lá no mindset. Padrão mental. Padrão mental. E o africano preto, ele sistematiza e fala: o nosso mindset é um mindset de crescimento, diferente da dicotomia que é posta no Ocidente, que é um mindset fixo, que te coloca num lugar e diz: você não pode sair de lá. Quem disse que você não pode sair de lá? Se a neuroplasticidade está aí, minha gente, vamos questionar. Isso é ciência. Você pode ser o que você quiser. Quem tem paralisia cerebral em lados, algum tipo de derrame isquêmico ou hemorrágico, eu consigo acionar outras áreas para funcionar. E para sobrepor essa outra área, como que esse mindset é fixo? Como é dito no Ocidente? Não é fixo. Não é fixo. E tudo começa com o seu olhar. Então, assim, pense sobre. Pense sobre.
O negro já sistematizou, o preto já sistematizou. E é tecnológico, é natural. É nosso. Se aproprie disso. É disso que eu estou falando. É disso que Ileará fala. É disso que nós iremos falar nesse final de semana. É desses links que nós falaremos. O AO, o segredo, ele é muito... ele é importante, é de casa para casa. Independente da forma que o rito é estabelecido, a finalidade ela é a mesma e vai proporcionar o mesmo resultado neural. E é desse resultado neural que a gente está dizendo. É a compreensão disso. O que acontece biologicamente no seu corpo quando é passado um grão? Por que que ele é torrado? Por que que ele deve ser cru em determinado momento? Por que a folha tem que estar verde? Por que que ela tem que estar seca? Por que tem que ser em pó? Por quê? Tem uma análise, tem uma simbologia. E mais do que isso, tem uma propriedade orgânica ali. Entende? Não estou falando de misticismo, não estou falando disso. Eu estou falando de propriedade biológica. É disso que eu estou dizendo. É para além. É para além. A gente trabalha com elementos. A gente trabalha com ciência. Por que a gente fala assim? Hoje eu acordei um pouquinho desanimado, o que é normal. Eu tô meio assim, né? Com essa pandemia, né, meu pai Sidney? Tem dia que a gente tá mais pra lá do que pra cá. A gente fala o quê? Levante, come um pedaço de obi, come um pedaço de orobô. Por quê? Porque o obi tem cafeína, minha gente. A noz de cola é estimulante. E ela gera bem-estar. Entende? Ela aumenta o fluxo. É disso que eu estou falando. Olha aí, eu estou falando de medicina. Eu estou falando do que dentro de Ifá é chamado de akoxé. Dentro de Odu é chamado de akoxé. Medicina de Odu. Medicina de Ifá. Eu estou falando de Ogum. Medicina. Entende? É disso que eu estou falando. É da propriedade da folha. É daquilo que eles colocam nos remédios que vendem na farmácia, que a gente pega direto da fonte. E macera a folha e fala, filho, bebe, que você vai se sentir melhor. E vai mesmo. Mas que esse obi, mas que esse orobô, bote pimenta da costa, estimulante. Pimenta da costa provoca encruzilhada na sua cabeça. Sinapse. Ela acende o eixo que está no seu cérebro. O bara. Entende que acionam gatilhos dentro da gente? Tá lá. Tá sistematizado. E tudo isso é maravilhoso. E é disso que a gente precisa dizer. De algo que não é extraterrestre ou fora da caixinha. Não, não é isso, não. Eu estou falando de propriedade medicinal. E quando que a gente tira essa magia do lugar comum da mão do colonizador? Quando a gente pensa a respeito, quando a gente traça essas conexões, quando a gente estuda a propriedade, quando a gente vai lá no Essé Odu, que é a sabedoria de Orumilá, e entende por que que tá lá aquela folha. Qual foi a situação que gerou aquilo? Entende? Não é solto, não é descolado. É sistêmico, é amarrado. É contrabalanceado. Tem um aforismo, e aí eu queria que o senhor ampliasse essa visão, que a gente traz até dentro dos odus, que a gente fala, né? Caminho, atalho não é caminho completo. Isso está muito relacionado com as sinapses e com a forma que o pensamento chega até nós. Lembra que eu falei que o pensamento chega por meio de uma tríade?
sentir, pensar e agir. Qual é a tendência do ser humano? E por conta dessa força social que nos rege, a nossa tendência é fazer isso aqui: sentir e agir. A gente não pensa a respeito. A gente não elabora a respeito. E isso tem a ver com esse grande aforismo que a gente traz. Não tem como fazer atalho. Tem esses 3 processos. E quando a gente começa a enxergar isso? Quando a gente sistematiza. Quando a gente entende do que a gente está falando. Quando a gente expande o olhar. O senhor fala de expansão de Ori. A gente chama isso na neurociência de expandir a tela mental. Quando a gente expande a tela mental, a gente consegue enxergar as possibilidades. E isso só é possível por meio do repertório de vida. Né? Por meio de conhecimentos sistematizados. Né? E é disso que a gente está falando. Eu quero voltar um pouquinho, né? Quer dizer, antes de falar de atalho não é caminho completo, todo mundo sabe, eu estou muito, né? Quer dizer, se tem um incômodo, não é? Se tem alguma coisa que me incomoda, algumas coisas são incômodos sobre os quais nós precisamos falar, não é? Quer dizer, não faz sentido, quer dizer, vejamos mais uma vez, não é? Quer dizer, as crenças limitantes, o poder da subalternização, o poder da marginalização, o poder do colonialismo é tamanho sobre as tradições de terreiro, as comunidades tradicionais de terreiro, que as pessoas de terreiro estão mais preocupadas com o lado do laço, a cor, a sexualidade, a identidade de gênero, mais preocupada com essas questões do que com a produção, com o reverberar da magia. Eu, na condição de autoridade civilizatória à frente de uma comunidade tradicional de terreiro, eu estou interessado na prática de uma magia que traga para os meus filhos felicidade, alegria, bem-estar mental, sanidade mental, bem-estar físico, possibilidade de ascensão, de mobilidade social. É isso que eu estou interessado. Proteção contra os inimigos. Eu não estou preocupado. Eu não estou preocupado. E não vou reproduzir dentro do terreiro estruturas marginalizantes e subalternizantes. Quer dizer, não vou reproduzir. Porque, inclusive, isso é anti-magia. E me parece, aí eu vou chegar lá, por quê? Que com tantos saberes ancestrais, que com tanta magia, o povo preto não tem desfrutado da magia. E veja que os brancos desfrutam. Eles consomem, eles compram e eles desfrutam da magia. Por quê? Porque é privilégio branco ascender, crescer, consumir, porque os brancos nascem ouvindo que podem ter tudo, que podem crescer, que podem fazer faculdade, que podem virar mestre e doutor, que podem ser o que quiserem. Então, já começa lá, nas estruturas cerebrais, um discurso potencializador. E aí, no terreiro, nós temos que romper com essas estruturas.
Porque, naturalmente, quando o branco consome magia, ele já está com predisposição para receber os efeitos daquela magia. Porque ele foi dito a ele, desde que ele nasceu, você pode tudo, você é branco, você é bonito, você é branco, você pode tudo, você pode o que quiser, porque é branco. E o preto... Não, você vai ter que matar 10 leões. Não, vai ser difícil. Não, você vai ser um fracassado. Não, não há o que faça que vai conseguir fazê-lo ascender. É isso. Porque eu estou falando, porque é o meu incômodo. O terreiro tem magia poderosa. O terreiro tem gente preta. E você não vê essa magia reverberando. Ou ver menos, ver reverberando mais na vida da branquitude do que na vida da negritude. Por quê? Porque é isso, né? Sobre negros, sobre negres, pretos e pardos, foi dito que nenhuma magia poderia lhe beneficiar. Nós precisamos, nós, babalorixás e alorixás, donés, dotés, mameto, tatetos, tatas, nós precisamos romper com essa estrutura. E como é que nós vamos romper? Falando sobre. Nós precisamos dizer. Essa magia é capaz de lhe fazer feliz. Essa magia é capaz de lhe fazer prosperar. O sofrimento não é aceitável. A sua história não é a história do escravismo no Brasil. É uma história... Quem são os orixás? São reis? São rainhas? São poder? São lideranças? Eu comecei essa semana uma série para tentar fazer as pessoas acordarem para a magia do orixá que lhes habita. Há uma magia do orixá que lhes habita. Não é? Quer dizer, nós, não é? Quer dizer, desde que iniciamos, estamos numa trajetória de encantamento com o nosso orixá Xangô. Quem é Xangô? Eu não sei. Xangô não é um miserável. Xangô não é um fracassado. Xangô não é uma pessoa que passou mitologicamente fome. Sim, Xangô sofreu, Xangô chorou, Xangô perdeu uma filha. Mas Xangô é poder, é sobretudo poder. Xangô é um alquimista, Xangô é um grande rei, Xangô é a justiça, é a verdade. Xangô faz fogueira com os ossos do mentiroso. Quem é Ogum? Ogum é a liderança, Patacori. Patacori é o líder dos líderes. E aí você vê gente de Ogum, iniciada para Ogum, que recebeu a magia de Ogum e não é líder da própria vida. Não é? Quer dizer, então, o colonialismo ele é uma magia branca, uma magia europeia tão poderosa que invade o terreiro e despotencializa a nossa magia. É sobre isso que nós vamos conversar no Magia dos Odus, na magia, né? Quer dizer, as pessoas estão achando que nós vamos revelar segredos, que vai formar babalorixá. Não, isso só se forma no terreiro. No terreiro. É no terreiro. Nós somos pessoas de terreiro, nós nascemos no terreiro. Não, nós queremos tirar a magia da subalternidade, da marginalidade, tirar a magia das mãos do Satanás, do Asmodeu, do Belzebu, do Lucifer. Nós vamos tirar, é isso. Essa conversa é sobre isso. Não é? Quer dizer, magia é poder, magia é vitalidade, magia é vida, magia é alegria, magia é sanidade mental, magia é encanto. A fumaça do cachimbo do Preto Velho é magia. A gargalhada da pombagira é magia. É. Não é? E tem uma questão muito séria que o senhor traz aí, quando o senhor pergunta assim,
Você fala assim, por que que o preto ele não consegue desfrutar da magia, né? Porque ele é levado a ver a realidade de uma forma distorcida. É o que a gente chama mentalmente de distorção mental, de disfunção mental, de pensamento distorcido. É exatamente por isso. Porque em nenhum momento chegam para ele e falam: você pode ser o que você quiser. Você é capaz. E o melhor, né? No seu DNA tem o sangue daquele que faz magia. A potência reside aí. Ninguém diz isso. E da onde que tem que partir isso? Das comunidades terreiro. É falando, minha gente, uma água com ofó, com palavra, com folha, transforma a vida. Uma bola de farinha com palavra, com ofó, transforma a sua vida. E é possível. É disso que nós vamos trazer, é nisso que a gente vai chegar lá no dia 2 e 3. É um convite, todos que nos ouvem, venham. Vocês precisam desfrutar dessa magia. Nós precisamos nos apropriarmos dessa magia para que tenhamos propriedade para falar. Eu sou Xangô. Eu sou Xangô. Xangô reside em mim. Eu sei, eu vivo isso. Você e a Raquel é Oxum. Você é uma rainha. Desfrute dessa magia. Mãe Dani. Pai Ramon, o senhor é o Xoguian. E quantas pessoas, mesmo que você não seja seja sacerdote, mas é de comunidade terreiro, não vem até você para desfrutar dessa magia? Porque a gente emite força, gente. É física isso. A gente atrai. As pessoas sentem. Quantas pessoas, eu faço esse questionamento, chegou até você para fazer uma pergunta, para pedir uma palavra de conforto, magia, fruto do orixá que te habita, do orixá que está aí. É dessa magia que a gente está falando. É isso aí, mãe Van. Pai, e mais do que isso, veja, nós sabemos disso, às vezes você que está aí do outro lado, conversa com uma pessoa iniciada, conversa com um médium, e você se descarrega nessa conversa. Por quê? Porque aquele já é um corpo, território, magia. Porque você, às vezes, não precisa de bola de farinha, de Ejé Chorô. Você falou com uma pessoa iniciada, o orixá ouviu. E ele vê se você merece e ele atende. Às vezes, numa família, uma pessoa se inicia em orixá, toda a família se harmoniza e se beneficia dessa iniciação. Por quê? Porque um orixá, um vodum, um inquice nasceu na família. Toda uma ancestralidade africana nasceu. Às vezes, você vai na casa de uma pessoa, ela trabalha com preto velho, ela não precisa incorporar. Você falou com ela, o preto velho ouviu. Você volta para casa leve, descarregado. O que é isso? É magia. Então, nós precisamos dizer. Todo mundo sabe tudo sobre hóstia, sobre sangue de Cristo, sobre vinho, sobre igreja. Por que as pessoas não podem saber sobre a nossa magia? Elas têm de saber, porque elas se beneficiam. Elas se beneficiam. Nós temos que ter uma prática ritual diária.
Temos que conversar com o Exu quando acorda. Conversar com o Ori quando vai dormir. Nós temos que trazer para nossa casa. Tem gente de axé que você entra na casa, parece que é uma igreja, não tem nada, tem uma Bíblia. Me desculpem, mas isso não nos ajuda. Porque quem quer respeito tem que ser visto. Se você quer ser respeitado, você tem que ser visto. Você entra na casa de um cristão, com todo respeito, você sabe que ele é cristão. Está uma Bíblia lá aberta, tem crucifixo, tem Nossa Senhora da Aparecida. Você entra na casa de gente de terreiro, você não vê marcas da África, do terreiro. Aí como que a magia vai acontecer? Aí o Exu chega lá, chega lá e ele vê uma cruz. Fala, não, desculpa, mas aqui é outro tipo, eles não é para mim. Então, sabe, eu vejo a gente de Xangô mentirosa, injusta, traiçoeira, não pode. Isso é antimagia. Antimagia xangoística. Na internet, aqui no Instagram, no Facebook, é todo mundo perfeito, todo mundo tem uma fé incomensurável, todo mundo fala bonito. Mas e a ética de terreiro? E a magia de terreiro? E o compromisso de terreiro? Gente, se nós não assumirmos, se nós não vestirmos a magia ancestral, e outra, não é porque a gente quer alguma coisa, a gente faz magia também para se somar a pretos e pretas escravizados no Brasil. Nós fazemos magia também para nos somarmos a uma africanidade ancestral negra de mais de 4.000 anos no continente africano. É compromisso, é gratidão, é um legado ancestral, não é? O Brasil é um grande projeto genocida. O primeiro genocídio foi contra os povos originários. E nós temos um genocídio contínuo. Depois do segundo genocídio contra os africanos escravizados, nós temos que assumir a nossa magia. Temos de assumir a nossa magia. É arriscado? Espera aí que Babá Alexandre caiu. Vou chamá-lo novamente. Já chamei, ele vai voltar para a gente fechar essa live. Então, gente, ritualização diária, ritualização cotidiana. Nós precisamos de ritualização diária, ritualização cotidiana. Nós precisamos nos cobrir, o nosso cobertor tem que ser um cobertor de magia. Nós temos que ter palavra magia, compromisso com a palavra. Nós temos que ter elementos na nossa casa que marque a nossa territorialidade e a nossa ancestralidade, porque senão é fake. Temos que viver como pessoas de terreiro, de axé. A mãe Marisa está falando aqui. Já ouvi questionamento de uma amiga se não tenho medo de sofrer intolerância com Omolu no escritório. Não, não tenho. Estou marcando o meu território. Isso mesmo, a bênção é que é de Marisa e de Omolu. Não, não tem, não tem. Porque como é que nós vamos mudar isso? Nós vamos mudar isso naturalizando o ser de terreiro, o ser de axé, praticando a magia, não é? Nós é que podemos afrobetizar os racistas, os que nos perseguem. Nós
temos de alfabetizar aqueles, entendeu? Racistas e aqueles que nos perseguem. E a alfabetização também é magia. Letramento racial é magia. Suas palavras finais, Babá Alexandre. Falou tudo. Pai Sidney, é isso, né? Depois dessa live, né, dessa encruzilhada, desse encontro quente, mágico, cheio de saberes pretos ancestrais, eu quero terminar com uma reflexão e eu vou jogar para todos que nos ouvem aqui. O que vocês estão fazendo para honrar Orixá em suas vidas? O que vocês estão fazendo para honrar os saberes pretos ancestrais? O que vocês farão para honrar o que foi dito aqui? Eu entrego essa reflexão para vocês. E lembre-se, tudo começa em Ori. Aquilo que eu não vejo não acontece. Se eu não expando o meu olhar, aquilo não vai se realizar. E aqui a gente fez um movimento de expansão potente. Eu tenho certeza que mais de 5 milhões de sinapses foram explodidas na cabeça de todos aqui. Olha a multiplicidade de Exu aí, minha gente. Olha a temporalidade acontecendo. E eu não quero saber de ontem, eu quero saber daqui para frente o que você vai fazer com essas conexões. E depois me conte, hein? Porque eu tenho certeza que Exu já ouviu. Eu quero saber como isso reverberou na vida de vocês. E aí a gente não pode deixar de convidar a todos, para esse próximo final de semana, professor Sidney, para participar do nosso intensivo de magia do Odu. É disso que a gente está falando. Um próprio ebó e bori feito por meio dessa tecnologia binária, feito por meio da tecnologia de orixá, feito por meio da tecnologia que é essa magia. É daí que eu quero falar, é daí que nós iremos falar. Gratidão, Pai Sidney, sua bênção. Muito, muito, muito obrigado. Olha só, já vai para 1h10. Voou! Xangô abençoe a bênção a vocês todos. Meu Saúde e vida longa. Nós temos bolsas parciais integrais. Não temam, faz a inscrição. Se você não sabe se vai dar certo, mas escreve, né? Se você não se inscrever, você não sabe se vai ganhar a bolsa. Faz a inscrição. O link está aqui na bio. E vamos terminar com Bravum de Elebará, da nossa querida dileta filha de Emanjá, Fabiana Cosa. Obrigado, Babá Alexandre, pelo encontro, pelas contribuições. As pessoas estão aqui, vai ficar gravado aqui no IGTV. Vai lá também para o canal do YouTube, Professor Sidney de Xangô. Fiquem conosco e façam a inscrição para os cursos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas tem bolsa parcial, tem bolsa integral. Você pede a bolsa. E pede a Exu que ajude a conseguir. Exu vai atuar. Exu vai atuar. Se inscrever. Se você não se inscrever, o Ileará nem sabe quem você é. Acredite. Nós podemos. Nós temos magia poderosa. E é Oriocan. Cabeça, coração. Vamos mergulhar na episteme de terreiro, na episteme preta de terreiro, com quem é de terreiro. Laroye. Axé. Laroye. Axé. Gratidão. Laroye! Laroye, Exu.
Tchau, pessoal. Um grande beijo. Cuidem-se. Logo estaremos juntos presencialmente. Muito axé para vocês. Axé de saúde, Beijo, vida beijo. longa e abundância. Axé, axé.